Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo então. Amém. Nós vamos abrir no livro de Juízes. Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Amém. Vê se tem alguém sem Bíblia do seu lado. E deixa essa pessoa seguir contigo. Se for crente, você faz uma careta e pergunta, cadê sua Bíblia? E se não for crente, não faça isso. Dê uma Bíblia de presente para ele. Amém? Juízes 9. Juízes 9. Agora quieta sua alma aí, amém? Eu vou colocar cinto de segurança em todas as cadeiras. E aí apertar um botão por aqui que prende todos. Agora eu preciso de mais dízimo e oferta para fazer isso, entendeu, gente? Porque fica muito caro esse equipamento. Agora vocês não vão entregar mesmo. Brincadeira, gente. Mas pega, faz assim, ó. Pega aqui, ó, uma esquerda. Ó, vai puxando assim, ó. Isso aí. Então tá sentado aí. Tá apertado. Só quando eu der o comando. Esse comando é só na bênção apostólica, amém, querido? Você apertar o botãozinho e soltar o cinto aí. Amém? Juízes, capítulo de número 9. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus para você e para mim. Abimeleque, filho de Jerubaal, para que os irmãos sintonizem, Jerubaal era o outro nome de Gideão, aquele que venceu a guerra com os 300. Então vamos de novo. Abimeleque, filho de Gideão, Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e disse a eles e a toda a geração da casa do pai de sua mãe. Perguntai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Então, os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele a todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir a Abimeleque, pois disseram, é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Foi à casa do seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram a Abimeleque rei, junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. Versículo de número 7. Tendo sido avisado disto, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei. Disseram à oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se na verdade me ungires rei,
sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Apenas até este versículo. Reclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, desliga a sua alma, desligue da pessoa do teu lado, ligue o teu espírito, porque Deus só se revela no espírito. A palavra é espírito, Deus é espírito e você é espírito. Então conecte agora o seu espírito com Deus e fala: Deus, eu preciso ouvir tua voz. Deus, eu quero a revelação dessa palavra. Fale com Deus agora, vale muito a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra. Não foi por acaso, Deus, que o Senhor fez questão que ficasse registrado esse episódio que acabamos de ler. Essa parábola de Jotão. Ah, Deus, o Senhor tem com certeza uma essência desse texto para os nossos dias atuais. E nós queremos que o Senhor nos revele, que o Senhor fale ao nosso coração, Espírito Santo. Use a minha vida como instrumento de bênção. E que essa palavra não venha tocar apenas na alma das pessoas, e nem na minha alma apenas, mas que essa palavra venha tocar no nosso espírito. Porque a alma, as circunstâncias roubam. A alma, o mundo rouba. A alma, o diabo rouba. A alma, os problemas do dia a dia rouba. Mas o que acontece no nosso espírito, ninguém pode tocar, ninguém pode roubar, ninguém pode mudar. Portanto, Senhor, que seja no espírito. Que seja uma revelação que toque no espírito de cada um de nós. Espírito Santo, fique à vontade e use a minha vida como instrumento de bênçãos. Em o nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Digam graças a Deus. Quantos já conheciam essa parábola? Levante a mão. Grupo pequeno, né? Amém. Queridos, quando nós aproximamos de Natal, nós trazemos sempre uma mensagem natalina. A gente fala muito do tema de Natal, prega sobre Natal. Quando vamos virar ano, nós trazemos uma mensagem de sonhos, projetos, de tudo novo, vida nova, expectativa. Quando nós chegamos em fevereiro e março, entrando no carnaval, nós trazemos uma mensagem sobre carne, sobre o que é carnaval. Quando a gente chega um pouco à frente, na Páscoa, a gente já está ministrando sobre o que de fato é a Páscoa, né? Que a Páscoa é a libertação, que a Páscoa foi o cordeiro que foi morto, enfim. Cada momento do ano, nós temos temas específicos e procuramos fazer exatamente assim no decorrer dos episódios do ano. E nós estamos em eleições. Nós estamos a uma semana de darmos o nosso voto como cidadão, de escolher aqueles que vão legislar as leis dos próximos 4 anos, ali na Câmara Municipal, e também de escolher quem será o nosso prefeito. Aquele que vai administrar a nossa cidade, que vai administrar as finanças, os impostos, tudo que entra nos cofres públicos da Prefeitura de Juiz de Fora. Nesse domingo próximo, daqui uma semana, todos nós vamos exercitar o nosso direito de cidadão. Talvez um ou outro não, porque não vota em Juiz de Fora e vai justificar. Mas eu creio que a massa aqui vai escolher o seu candidato a vereador e prefeito. E mais do que isso, não é apenas um episódio que vai acontecer na cidade de Juiz de Fora. Vai acontecer em todo o Brasil. Todo o Brasil. É o momento das eleições municipais. Daqui uma semana, nós estaremos em eleições municipais. Quem está entendendo até agora, diga amém. Amém. E queridos, eu queria falar um pouco sobre essa conscientização. Nós não vamos estar falando aqui de candidato nenhum, até porque a lei não permite, podem ficar tranquilos. Mas eu quero falar um pouco sobre a conscientização que eu e você, como cidadãos, precisamos ter. Porque não adianta, querido, eu e você ficarmos falando que nós não gostamos de política. Não adianta, se você não gosta, tem quem gosta. Não adianta você querer, quando chega no horário político, você mudar de canal e depois você vai no outro, tá a mesma coisa, no outro a mesma coisa, você acaba desligando, porque você não gosta. Mas quem gosta te governa. Quem gosta, coloca regras para você viver, e ai de você se não viver. Nós estamos inseridos na política, no mundo da política, doa a quem doer. Até porque política, ainda que é um nome que às vezes soa mal aos nossos ouvidos por causa dos políticos, mas se você buscar o original da palavra política, política é a arte, é a ciência de administrar.
Política é organização de liderança. Política é administração. O próprio Deus, ele é político. Se você analisar a história da Bíblia, você percebe um Deus político. Um Deus que organizou, administrou. Não é à toa que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos o livro de 1º Reis, 2º Reis, que são reis. Autoridades políticas da época. Deus levantou Saul, autoridade política. Deus levantou Davi, autoridade política. Deus levantou Salomão, autoridade política. Deus levantou governadores. Deus levantou prefeitos, que eram sátrapas da época. Eram autoridades que governavam cidades, estados e nações. A política sempre existiu. Nós não queremos aqui entrar no pormenor de um político corrupto, mas nós queremos falar da abrangência da política e o quanto nós precisamos da política, querendo ou não. Todos nós, infelizmente, estamos inseridos na política, não tem jeito. Querido, quando você vai e pega o seu salário lá, que você que recebe um salário mínimo, e vai lá pegar o seu salário, que às vezes você até reclama daquele salário, sabe quem decidiu o seu salário? Foi a política. Até há pouco, foi a política que decidiu. Foram aqueles que nós colocamos no poder, que decidiu que você deve ganhar apenas R$880 como salário mínimo. Quando você reclama da sua aposentadoria, que nunca mais que chega, ainda fica preocupado se vai aumentar a lei, se vai mudar a lei, se vai demorar mais a aposentar. Sabe quem vai decidir o dia que você vai aposentar? Os políticos, que nós vamos colocar lá. São eles que vão definir. Não adianta fugir, porque está tudo envolvido na política. Sabe o IPTU que você paga, que às vezes você acha injusto, que você acha caro demais? Quem decidiu foram os políticos. Você quer mais? Eu vou ler aqui para mim não esquecer de nada. A água que você paga, quando você olha lá R$80 de água e olha 50 de esgoto, você fica louco. Tem muita gente que fica bravo com isso, e com razão. Mas sabe quem definiu? Políticos, que muitos destes nós colocamos lá para votar essa lei. E por aí vai. Quando você vai pagar a sua conta da CEMIG, ainda que a CEMIG é uma empresa privada, economia mista, mas, para que você tenha uma ideia, sabe quem são os presidentes da CEMIG? Sempre foram homens políticos. Aquele cargo é um cargo político. E eles é quem define o valor da conta de luz, que ao meu ver está muito alta. Mas são os políticos que decidem. Não há como correr. Sabe o asfaltamento da sua rua? Não sou eu que vou asfaltar para você, não. Quem decide são os políticos. Se vai ou não asfaltar a sua rua. Se vai ou não tapar o buraco. Sabe aquele esgoto a céu aberto? Quem resolve são aqueles que nós colocamos lá. Sabe aquele córrego que você passa na época do calor, você não aguenta de tanto fedor? Sabe quem um dia pode fazer todo o trabalho dele e canalizar aquele córrego? Os políticos que nós colocamos lá. Estes que você vai votar neles, são eles que vão legislar, vão colocar as leis que podem nos afetar e afetar os nossos filhos, e aquele que assumir a cadeira do prefeito, ele é que vai governar essa cidade. E nós precisamos sim ter essa consciência. Eu vejo muita gente lutando pelo direito. Não, eu tenho o direito do meu voto como cidadão, mas você também tem o dever de não votar errado, porque o seu voto errado prejudica outras pessoas. E aí é nessa hora que muitos só querem saber do direito. Não, eu quero expressar meu direito do voto, eu voto em quem eu quero, ninguém é dono do meu voto, tudo certinho. Mas também, pelo menos, procure saber em quem você vai votar e se realmente você está votando numa pessoa que é segundo o coração de Deus. Porque, queridos, quando nós vamos para a Bíblia, vemos um homem chamado Samuel. Samuel nasceu e cresceu na igreja. Samuel foi educado por Eli, por um grande sacerdote. Samuel, ele não conheceu o mundo, ele não conheceu o pecado. Samuel era santo, era temente a Deus, era homem de Deus até na ponta do fio de cabelo de cabeça. Só que quando Samuel entra na casa de Jessé, ele erra. Ele olha os grandalhões e fala, é aquele que vai ser rei, não era. É aquele que vai ser rei, não era. É aquele, não era. Ele errou todos. E quem era o rei? Estava no pasto. E se Samuel, cheio do Espírito Santo, errava, imagine nós. Quantas vezes votamos errado? Porque não buscamos consciência política. E a gente fica assim, mas pastor, a Bíblia diz para nós que toda autoridade foi constituída por Deus. Sim, mas como você interpreta isso? Quando essa palavra foi dita por Paulo, era num tempo teocrático.
Só que o Brasil hoje é democrático. E democrático não é escolha de Deus coisa nenhuma. Democrática é a escolha nossa. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele permite. Ele permite. E se chamarmos por Ele, Ele intervém. Ele entra e muda situações. Porque se nós dependemos dEle, nós temos a ação dEle. Agora não vem com esse negócio que Deus que colocou lá não. Eu já vi Deus tirando pela misericórdia. Mas quem coloca é o seu voto. É o meu voto. Não é teocracia, que pena, mas não é. É democracia. E na democracia quem escolhe somos nós. E não tem conversa. Vai te governar, vai me governar e acabou, ponto final. E por isso eu e você precisamos sim, queridos, de consciência política. Quando nós vamos para esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia relata sobre 3 árvores. Na verdade, falando um pouco mais do texto. Se você buscar o contexto do texto, a história diz respeito aos filhos de Gideão. Gideão, ele teve 71 filhos. Que loucura. 71 filhos. O cabra era macho mesmo. E aí diz a história para nós que um atrevido, um arrogante dentre os filhos, teve uma ideia do inferno. Ele quis assumir o poder de Israel. E aí o que ele me faz? Ele chama Siquém, que na época era a capital de Israel naquele tempo. Era a cidade que tinha o maior potencial da época. E ele chama o povo de Siquém e fala assim: eu quero ser rei. E sabe o que ele faz, querido? Acontece isso até nos nossos dias. Ele ganha muita prata. Ele ganha muito, nos dias de hoje, dinheiro. Ele compra os homens ociosos. E a Bíblia diz que os homens levianos, para vencer a política. E você acha que isso não existe nos nossos dias? Tem gente aí, candidata a vereador, que está investindo mais de 1 milhão em 45 dias de campanha. Agora, para que isso? Se você for calcular, o cara fica lá 4 anos e não ganha isso. Por qual projeto que ele está fazendo isso? É muito dinheiro que tem lá, querido. É muita corrupção. E aí é que está, nós vamos colocar oliveira, videira, figueira lá, ou espinheiro? Ou corruptos? Porque, preste atenção no que eu vou dizer aqui. A menina dos olhos de Lúcifer sempre foi o poder. Sempre foi o governo. Prova disso que lá no céu, Lúcifer quis ser maior que Deus. Ele quis governar até Deus. Ele já governava os anjos, como se não bastasse, ele queria governar o próprio Deus. E Deus lançou ele na terra. Mas a Bíblia não relata que Deus curou o coração dele. O coração é o mesmo. E aqui na terra ele quer continuar mandando. Mas só que ele é espírito, pastor. E aí? Ele escolhe os seus comparsas. Ele quer colocar lá os espinheiros dele. E que muitas vezes usa o voto do crente. E aí ficam lá os espinheiros dele, aqueles aliados dele, aqueles que falam a linguagem dele, aquele que aprova as leis que ele quer aprovar que é contrária à palavra de Deus, aqueles que roubam sem nenhum temor, porque ele também é ladrão, aqueles que mentem como ele é mentiroso. Nós é que decidimos, ou colocamos instrumentos de Deus lá, ou instrumentos do diabo. E aí o bom de argumento, o crítico de plantão, fala assim: mas pastor, tem crente lá dando mau testemunho, sim, mas é minoria. Prova disso que nós temos um escândalo de Eduardo Cunha, lá em Brasília. Ah, ele era crente, pastor? Sim. Talvez era, não sei se é. E aí você pergunta, mas então, vai ver quantos deputados nós temos em Brasília, evangélicos, mais de 70. Cadê o mau testemunho dos outros? Ainda assim, a igreja é o melhor caminho. Ainda assim, o crente é o melhor de estar lá. E sempre será, querido. Muitas vezes nós nos levantamos contra nós e usamos muito essa linguagem. A maioria, não é maioria não, é sempre minoria. Quando pensar em ser maioria, Jesus volta. A maioria são bons, são íntegros. E outra coisa, eu não posso dizer também, eu não posso ser injusto aqui de dizer que só crente é justo.
Tem muita gente que nem crente é, mas tem dentro de si alguns princípios que aprenderam com seus pais. E são justos também. Eu não estou dizendo para você que você tem que procurar só crente para votar, não. Mas procurar homens justos, porque a Bíblia diz para nós em Provérbios 29:2, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Já o salmista no Salmo 33, versículo 12, verso 12, ele diz: feliz a nação, feliz a cidade, cujo Deus é o Senhor. E como Deus será o Senhor? Quando nós colocarmos homens lá, tementes a Deus. Agora, se colocarmos lá homens tementes ao diabo, você pode ter certeza que serão os espinheiros. É interessante essa passagem, que quando Jotão está contando ela, que era o filho caçula de Gideão, que se escondeu, quando Abimeleque foi para lá para matar todo mundo, Jotão sobrou, viu tudo, presenciou tudo. Abimeleque já estava como rei, tudo errado. Depois nós vemos o fim de Abimeleque, que terrível, como foi terrível. Mas Jotão se levantou como caçula em Siquém e contou uma parábola. Ele fez igual Jesus, mostrando para eles que tinha gente boa ali para governar, tinha gente boa entre os 70, mas escolheram o espinheiro. E é interessante que quando o espinheiro ele dá a sua palavra, ele diz: eu governo sobre vós então. E é bom que vocês vêm e se abrigam na minha sombra. Espinheiro tem sombra, gente? Quem conhece espinheiro aqui, sabe que espinheiro não tem sombra. Espinheiro nem folha direito tem. Quando tem folha, a folhinha assim, ó. Já estava ali a mentira. Esses espinheiros representam esses homens que não têm caráter. Esses homens corruptos. Esses homens que eles amam muito mais o dinheiro do que a Deus. E que estão lá a qualquer custo. Pasmem, querido, pasmem. No século 21, eleições ainda é comprada. Eu estava nessa semana conversando com um irmão. Na época ele estava meio afastado. E aí, um tempo atrás do episódio que eu vou contar. E ele estava falando para mim: pastor, na eleição, acho que não foi a passada, a outra, eu fui preso no dia da eleição. Falei: o que aconteceu? Eu fui pego com uma maleta com 14 mil reais comprando voto. Gente, é muito dinheiro que vai no dia da eleição. Eu acho que no mínimo que nós temos que fazer, todos nós, eu vejo aqui um grande batalhão. O mínimo que eu e você, tem um exército aqui. Eu sempre falei que igreja não é hospital, é um grande exército que tem hospital. Eu quero te pedir, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, se você ama essa cidade, se você quer o melhor para a Câmara Municipal e para a Prefeitura Municipal, no dia da eleição, vá para a rua, no mínimo para fiscalizar aqueles que querem comprar voto. Porque eu fico pensando, esses homens ficam preparando lá 1 milhão para fazer uma campanha, 1,5 milhão para fazer uma campanha de vereador. O que esses caras estão pensando? Como que eles vão repor esse dinheiro? Quando aumenta a passagem, por que vocês acham que aumenta a passagem? Primeiro porque precisa aumentar, mas infelizmente ainda tem, não cito o nome de A nem B, muitos corruptos que ganham-se um valor alto pelas empresas de ônibus para votar a favor. Vocês não têm noção do que se passa ali quando essas pessoas não têm temor a Deus. E sabe que dinheiro que eles roubam? O seu e o meu. Por que você acha que o Brasil está nessa crise? Porque, inexplicavelmente, há 2 anos atrás, colocaram o Dilma de novo lá. Depois de tudo que aconteceu. Eu nem falo muito do governo do Lula, mas eu falo da corrupção do governo, que é diferente. E que Deus tenha misericórdia de nós na hora do voto, querido. Porque chega de errar, chega de votar sem pedir orientação de Deus. Esse assunto é mais espiritual do que se pensa. E aí, eu acompanhando aquele raciocínio, eu fico imaginando, se esses caras seguram lá 1 milhão para investir numa campanha. Só que essa campanha agora, são 45 dias, que diminuiu para metade. Não pode ficar fazendo sujeira na rua, graças a Deus por isso. Não pode ficar investindo como um louco em campanha. E aí eu te pergunto, quando é que vocês acham que esses candidatos vão usar esse dinheiro que está guardado?
Vocês podem ter certeza que será no dia da campanha. E nós precisamos ir para a rua, como um grande exército, para que se faça justiça. Que aqueles que gastaram sua sola de sapato, aqueles que estão fazendo a sua campanha com justiça, limpa, justa, que eles assumam esses cargos. É o mínimo que nós, como igreja, temos que fazer. Porque nós não somos seres espirituais, não somos anjinhos, não. Tem anjo aqui, não. E nem vivemos só por fé, vivemos da fé. Mas dependemos das coisas físicas. Passa lá no mercado, enche o carrinho de compra e na hora que a menina for cobrar, fala assim, não, é pela fé, eu sou anjo. Tem gente que pensa que já virou anjo. Queridos, nós somos seres espirituais e também sociais, cidadãos, que seremos governados. E precisamos ter essa maturidade. Eu percebo, graças a Deus, que eu estou falando com muita gente esclarecida aqui na área política. A nossa igreja, graças a Deus, ela é bem politizada. Agora, além de ser politizado, nós temos que andar em unidade. Tem que ser um propósito só. Tem gente que vota porque é amigo da pessoa. Só que quando chega, abre as urnas, 200 votos, 300 votos. Você perdeu o teu voto. Ah, eu sou muito amigo dele. Você é amigo dele? Fala para ele tirar a candidatura dele, para não perder um dinheirinho em campanha. Porque tem gente, vai me perdoar, gente, tem gente que não tem chance nem para ser presidente de bairro. E a gente tem que falar isso com naturalidade. E eu falo. Quando vem me pedir voto, eu falo, filho, você não tem chance. Eu quero votar para ganhar. Eu quero escolher alguém que Deus já está querendo colocar lá e vai usar o meu voto. Gente, é pé no chão nessa hora, não tem conversa não. Porque é algo de responsabilidade, que vão legislar para os nossos filhos, que vão cuidar da nossa cidade, que vão administrar as nossas escolas municipais e também estaduais. E por aí vai. E mais do que isso, nós estamos tão inseridos na política. Continuando aqui. A sua compra do mês é cheia de imposto que foi decidido na política. O pedágio foi decidido na política quando você vai para o Rio de Janeiro. E assim que você paga, se quer murmurar, passa no pedágio. Aí quebrou os 21 dias. A qualidade da escola do seu filho. A qualidade do atendimento de saúde. Tem hospital, tem UPA, tem pronto-socorro, mas não tem médico. Aquela 2, 3 horas. Isso aí é o quê? É administração política. Eu não estou criticando governo nenhum aqui. Eu estou falando de realidades que nós precisamos mudar como cidadãos. E aí você quer mais? Há pouco tempo, quiseram aprovar uma lei aí, porque como eu disse agora há pouco, o diabo, ele quer governar. Ele quer mandar nas prefeituras, ele quer mandar nas câmaras municipais para aprovar as leis dele. Ele quer mandar no Brasil inteiro e no mundo. Eu disse outro dia e repito, eu creio piamente, você tem o direito de não crer, mas eu tenho o direito de crer e fé não se discute. Eu creio que nestes dias, eu preguei aqui terça-feira, que o nosso Deus é onipresente, mas o diabo não é onipresente. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas por ser eleições, é o tempo que ele mais sai das outras nações e vem para o Brasil. Porque ele faz questão de assumir esses cargos. E é essa hora que nós temos que orar, interceder, guerrear, pagar preço. Para mudar essa situação. Para Deus colocar os dele lá. Quem está entendendo? Diga amém. Estou fazendo uma confusão aqui, eu falo uma coisa, falo outra, mas espero que você esteja entendendo aí. Vamos voltar no outro assunto aqui de novo. Presta atenção. Há um tempo atrás, tem alguns anos, eu fiquei sabendo, porque como presidente do Compar, essas coisas chegam rápido para mim, que estavam votando, iam votar o horário do comércio livre. Aí você vê, fala assim, nada a ver. Não fede nem cheiro. O quê? Isso é projeto do inferno. Eu explico por quê. E foi onde eu liguei para o vereador amigo meu, na época, crente, falei, pelo amor que você tem Deus, não deixe esse projeto passar. Qual é a estratégia do diabo? Qual a hora que nós cultuamos a Deus? De dia ou à noite? Quando sai correndo do trabalho, do comércio para vir para a igreja? E você acha que esses homens que não têm Deus, que o Deus deles é o dinheiro, eles vão querer fechar comércio 6 horas? Ou 5, ou 4? Não, eles vão até 8, 9. E aí, como é que você vai cultuar a Deus?
Estratégia do inferno. E glória a Deus que não passou. Glória a Deus que não passou. Mas e se voltar? Nós precisamos ter homens lá que são referenciais para nós. Para não deixar uma lei dessa ser aprovada, nunca. Nunca. A liberação da maconha. Estão aprovando aí. E já pode ser lei municipal. E aí? Eu estava outro dia na Praça de Benfica. A Praça Céu. Estou indo lá toda sexta-feira. E aí estou indo fazer uma caminhada. Depois eu e minha esposa jogamos vôlei. O Matheus também está lá com a gente. Gente, pelo amor de Deus. Aquilo está infestado de maconha. Onde você vai está usando maconha. É maconha dentro da quadra, é maconha de cara limpa, é maconha para tudo que é lado. O nosso papel de evangelizar aquele povo é feito. Os meninos aí, a turma aí faz evangelismo lá em outros lugares, na Praça de Benfica, evangeliza, e temos que continuar amando eles, evangelizando, internando quem precisar, sim. Mas eu acho que está fora. Ali não é lugar de usar maconha. E aí, sabe o que acontece? Eu fui para Benfica, para tomar uma açaí depois, e eu fiz questão, chamei os policiais, e conversei com eles. Falei, vem cá. Poxa, eu estou lá na praça lá, levei meu filho lá, minha família, para passear lá, mas está terrível, cara. Não dá não, a maconha lá está feia. Eu falei, o que você faz? Eu sou pastor da Resgatando Vida. Ah, sou pastor da Resgatando, eu sou. Pastor, deixa eu dizer uma coisa, eu não posso fazer nada. E não pode mesmo não. O macho daqui que é policial, vai lá fazer o que com eles? Já está querendo liberar a maconha, está fumando. O cara é taxado como doente. Quem fez isso? A lei. Os políticos. A partir do momento que ele é doente, ele é vítima. Que doente que é réu? Quem pede para ficar doente? Mas isso é uma hipocrisia enorme. Lógico que tem exceções. Aí sabe o que aconteceu? O usuário de droga hoje, ao invés de ser réu, é vítima. É doente. E aí, se ele é doente, como que Deus vai mandar ele para o inferno? Deus manda o doente para o inferno? Olha que confusão. Aí você vai pregar para ele, filho, pare de usar droga, que é vício, você vai para o inferno. Vou nada, eu sou doente. A lei fala que eu sou doente. E aí sabe o que ele faz? Ele chega lá para o patrão dele, está usando droga, e fala assim, ó, eu sou doente, tá? Estou indo no médico, psiquiatra, que é o melhor, né? Porque eu sou doido também. Então, infelizmente é isso, gente. É isso. Aí eles vão lá, porque a lei fez isso. Os nossos políticos fizeram isso. E aí preste atenção onde chega isso. Aí ele vai lá, pega 15 dias, fica em casa usando droga mais 15 dias, porque ele é doente. Tem raríssimas exceções de quadros de disritmia, que não tem como reverter, às vezes, humanamente falando. Mas são raríssimas exceções. E aí, ele vai lá, pega 15 dias de atestado. Aí ele pega os 15 dias, vai no INSS, encosta. Eu já vi o INSS dar 2 anos para o cidadão, lá do sítio. E aí eles vão no INSS, conseguem 3, 6 meses, sabe o que faz? Atrapalha o nosso trabalho. Porque no primeiro salário, eles desistem do tratamento e vão usar droga. Governo financiando usuários de droga. É a crise daqueles que não têm Jesus, daqueles que não têm um pingo de reflexão, de sabedoria do céu. E vira esse caos. Ainda quer liberar maconha. Eles não podem, os policiais não podem prender nenhum deles. Vai fazer o quê? Não pode bater, não pode prender. Tem que chegar lá, pelo amor de Deus, não usa aqui. Não é o papel de um policial. Então eu entendi. E ele está debaixo de quê? De lei. Você quer ver outra? Estava lá jogando vôlei. E aí nosso time perdeu, que é muito raro, mas perdeu. Eu já estava assistindo o outro time jogar. E estava eu e a Érica do lado, meu e da Érica. Tinha um menino de bicicleta, um menino novinho. E dentro da quadra tinha um mão caída. Um menino novinho. O menino devia ter uns 14 aninhos. E ele estava lá jogando. Né? E no momento que ele estava jogando, os trejeitos dele chamou a atenção do menino que estava na bicicleta do meu lado. Presta atenção. E aí o menino que estava de bicicleta falou assim, menino novo desse jeito já é bicha. Falou assim. Estou falando a maneira que ele falou. E aí tinha mais uns 3 perto, sabe o que eles falaram? Ao preconceito, hein? Ao preconceito, hein? Porque imprimiram isso.
E vai falar alguma coisa para ver. Estão querendo proibir os pastores, tem muita gente que não sabe disso, proibir os pastores de pregar qualquer assunto da prática do homossexualismo. Isto é, deixa aí todo mundo para o inferno. Vocês não têm noção dos projetos que tramitam no governo federal e no governo do estado, principalmente. Ideologia de gênero, banheiro de homem, mulher pode entrar, banheiro de mulher, homem pode entrar. E por aí vai, queridos. Homens e mulheres que eu e você colocamos lá. Aí chega uma hora dessa, não pensa, não ora, não busca, não avalia. É no mínimo nosso dever. E quem não fizer isso não tem direito de votar, fica em casa. Depois vai lá, paga R$4 lá de multa lá do seu título. Porque, pelo amor de Deus, o que tem de gente que vota errado só o sangue do Cordeiro. Liberação do aborto, assassinato, matar criança, e por aí vai. Se eu for falar das leis, a cartilha de escola, dá uma olhadinha na cartilha de escola, que eles estão querendo implantar e colocar dentro das nossas escolas para os nossos filhos. É coisa do inferno. Nunca a igreja precisou preocupar tanto com esse assunto chamado assunto político. E ainda temos que louvar a Deus porque estamos no Brasil. Porque se você olhar as nações, você vai ver que o que para a igreja é a política. Ah, pastor, é cheio de política, não trata. Você está completamente enganado. Quem manda em nós, humanamente falando, são os políticos. Você quer ver um exemplo? Vai pregar lá no Afeganistão. Infringe a lei daquela nação que os políticos fizeram. O país de maior perseguição no mundo se chama Coreia do Norte. Vai lá, levanta a sua Bíblia. Só levanta a sua Bíblia. Vai na China, vai no Iraque, no Irã, no Sudão, na Nigéria. Tem 50 países lá no Google para você ver, de maior perseguição do mundo. Vai lá em Cuba. Por que os cidadãos cubanos estão tudo indo para o inferno? Porque não estamos autorizados a levar a palavra em Cuba. Uma nação que tem apenas uma nação sofrida, massacrada, que tem apenas 2% de crente. Pense. Lá no próprio Moçambique, eu não sei se alguém aqui sabe, mas graças a Deus que Deus deu sabedoria para o Rosano, e nós entramos com um projeto lá em Moçambique, de uma ação social. Porque não pode abrir igreja com menos de 500 membros. Agora olha a estratégia. Como que uma igreja vai abrir num país totalmente não, bastante fechado ainda, com 500 membros? Aqui no Brasil abre com 5, 10, 3 famílias. E aí, essa é a regra. E que eles estão querendo aumentar esse número. E estão querendo colocar uma lei para não abrir mais igreja em Moçambique. Rosana me ligou desesperado. Pastor, a gente tem que rapidamente abrir, consolidar a nossa igreja aqui. O advogado nos procurou e falou que está na hora, porque eles estão tramitando uma lei lá para não deixar o Brasil abrir mais igreja aqui. Estão incomodados. E graças a Deus que nós temos essa associação, que não é igreja, e é igreja. E estamos lá com as 400 pessoas ou mais. Está chegando. E aí agora estamos buscando as assinaturas, porque precisa de 500 assinaturas para declarar a igreja. E aí já era, o governo pode mexer. Mas é assim, querido. Somos governados pelos políticos. E não adianta correr. E vocês acham que estão amando o crescimento dos crentes no Brasil? Estão todos alegres. Você acha que Satanás está simplesmente aplaudindo o crescimento? De jeito nenhum. Se ele pudesse, ele acabava com o cristianismo no Brasil. Mas glória a Deus que ele não pode. Pastor, dependemos da política para viver, para ser crente? Não. Você pode ser crente independente do político, mas com a política do nosso lado, com homens sérios lá, o evangelho vai mais rápido, é isso que eu quero dizer. Muito mais rápido.
É só comparar uma igreja, um país que é livre para pregar o evangelho, de um país que não é livre. E nós vemos a grande diferença. Aí você fala assim, mas pastor, a eleição é municipal, o senhor está preocupado com a esfera federal. É? Como que você acha que os deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da república se elegem? Com a ajuda dos prefeitos e vereadores, que nós vamos eleger semana que vem. Já são pactuados. Eu te apoio, você me apoia. Então tudo começa aqui mesmo, pequeno. No nosso voto. E eu vou dizer mais, no nosso voto até como presidente de bairro, sabia? Porque quem que você acha que é o primeiro que um candidato a prefeito, a vereador procura no seu bairro? O presidente. Para pedir o apoio dele. É mais sério do que se pensa, querido. E nós precisamos entender isso. E o que eles querem? Nos amordaçar. Porque não existe hoje. Já estou encerrando, tá, gente? Quando eu falo que estou encerrando, vocês já sabem que vai meia horinha, hein? Sabe o que eles querem, querido? Eles querem nos parar. Principalmente os pastores. Eu não sou cidadão, não. Eu não tenho direito de expressar minha opinião, não. São doidos? Lógico que eu tenho direito de falar. Olha a estratégia deles. Não pode tratar de assunto político na igreja de jeito nenhum. Porque eles sabem da força da igreja. Eles sabem que o pastor é um formador de opinião. Eles sabem do povo que está com a igreja. Não existe nenhuma instituição, preste atenção. Não existe nenhuma instituição no Brasil que reúne mais pessoas, vamos falar de Juiz de Fora, semanalmente do que a igreja. E eles morrem de inveja. Eles morrem de inveja. Satanás fica para morrer. Por exemplo, nesse momento, já parou para pensar? Nós devemos ter mais de 100 mil pessoas nesse exato momento reunidos. Que é o nosso povo. Isso é um exército, gente. Poderoso. Juiz de Fora tem 150 mil crentes. Se 50 mil não foi no culto, nós temos hoje 100 mil pessoas nesse momento reunidas. Todo mundo quer isso. Todo político quer isso. E eles morrem de inveja, porque eles não têm isso. Você está entendendo? E o que eles querem fazer? Lei para nos calar. E até aquilo que nós estamos fazendo, e é legal, eles querem imputar como ilegal. Por exemplo, é legal de acordo com a lei, ir lá para o Playboy, e vamos para lá terça-feira mesmo, vamos fazer barulho mesmo. É legal, é fora de área pública, é fora da igreja, e de acordo com a Constituição atual, é legal. Mas mesmo assim denunciaram a gente semana passada. Mas não vai dar em nada, porque é legal. Mas eles morrem de inveja, porque eles não têm um poder tão poderoso nas mãos para fazer homens e mulheres se colocar na Câmara Municipal, Prefeitura. Gente, os crentes de Juiz de Fora decidem qualquer eleição. É só andar em unidade. Eles morrem de inveja. Aí eles não têm isso. E eles têm que fazer o quê? Comprar o voto. E eles ficam loucos porque querem o poder. E aí o caminho deles é o dinheiro. E não adianta ser pequenininho sem um projeto assim legal de igreja ou de um segmento forte que não entra lá não, tá? Só por um milagre. Só se entrar na televisão e ficar, me ajuda, me ajuda. Fora isso aí, meu irmão, não entra não. Parece que ninguém entendeu aqui, né? Vocês não assistem horário político mesmo. Mas vocês lembram do Tico-Tico, não lembram? Diga aleluia, glória a Deus. Já vamos encerrar. Essa semana, querido, eu quero pedir aos irmãos, porque esse assunto, como eu disse, ele é altamente espiritual. Satanás está enfurecido, está bravo. Está bravo. Porque ele sabe que se colocamos homens e mulheres de Deus no poder, aniquila, olhe para mim, aniquila os projetos dele. Ele sabe. Ele está bravo. E eu preciso de você nessa semana, para aquilo que Deus me deu de direção. Essa semana nós vamos jejuar e orar até o dia da eleição. Queridos, segunda, quarta e sexta, não vai ficar pesado para ninguém. Segunda, quarta e sexta, jejum. Balança o teu irmão, segunda, quarta e sexta,
nós vamos jejuar. Agora preste atenção, querido. Não é só por Juiz de Fora, não. Pelos nossos irmãos do Brasil inteiro. Pela nação brasileira. Nós vamos entregar o jejum e falar: Senhor, eu jejuo pelo Brasil. Você pode dizer assim: mas pastor, só nós? Que só nós? O Deus que fala aqui, fala lá em Rondônia. O Deus que fala aqui, fala lá em Santarém. O Deus que fala aqui, fala em Belo Horizonte. O Deus que fala aqui, fala em Curitiba. Fala lá em Porto Alegre, fala em São Paulo. Você pode ter certeza que é um chamado de Deus. De Deus. Nós vamos jejuar. A nação brasileira vai jejuar. Segunda, quarta e sexta, nós vamos contra esses demônios num grande exército. É a primeira missão nossa, jejum. Pastor, como será esse jejum? Eu sugiro 8 horas por dia. Pode tomar café em 3 jejum, pode almoçar em 3 jejum, pode entrar em jejum assim que acordar, não é na hora que deitou não, é na hora que acordar. E você vai contar 8 horas de jejum e vai entregar e vai dizer assim: Senhor, eu te apresento esse jejum, intercedendo pela nação brasileira, para que entrem homens nas câmaras municipais de todo o nosso Brasil, nas prefeituras municipais, homens e mulheres segundo o teu coração. Só isso. E o que mais nós vamos fazer, pastor? Nós vamos, a partir de amanhã, pelo amor de Deus, entra nesse propósito comigo, exército, amém? Nós vamos fazer 5 minutinhos, não estou falando nada pesado aqui para ninguém falhar. 5 minutinhos de batalha espiritual. Olha para mim, batalha espiritual não é assim. Assim é sujeitar a Deus. Batalha é dar soco no vento. Satanás, você não vai assumir o poder. Você está repreendido, você está queimado. Espírito da corrupção, espírito da mentira. Você está 5 minutinhos, dá para mandar muito fogo. Dá para acender uma fogueira que vai queimar muito demônio. 5 minutinhos de batalha. Essa é a nossa semana. Terça-feira, vamos nos reunir. Vamos estar unidos por um projeto. Vamos estar unidos por um projeto terça-feira, lá no Playball. Preste atenção. E domingo, já vou encerrar. Domingo, eu quero te pedir em nome de Jesus, talvez você nunca fez isso. Domingo é dia da igreja, e não é só nós não. Tinha que ser a igreja brasileira. A igreja na rua. Todo mundo na rua, no mínimo, para fiscalizar os compradores de votos. Pastor, e se eu ver alguém comprando voto? 190. E o que dá? A lei agora autoriza o policial prender. Pastor, é uma alma, depois a gente prega para ele. Mas esse momento é momento sério, que a gente precisa levar a sério. E nós como igreja, nós temos que fiscalizar no dia das eleições, porque senão vai ser muita corrupção. Aí você pensa que é corrupção só no dia da eleição? Não. O corrupto que compra o voto no dia da eleição é o corrupto de 4 anos. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus que eu estou falando com gente inteligente. Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. Unir num só propósito, num só projeto. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre a igreja relevante. Eu falei de pelo menos 3 unidades da igreja relevante. A igreja relevante, ela anda em unidade acerca de ganhar almas. Glória a Deus, projeto lindo, MDA ganhando alma. A igreja relevante, ela anda em unidade quanto às finanças. Todo mundo fiéis no dízimo para prosperar a igreja, para fazer mais. E a igreja relevante, ela é unida na política. É unida num projeto político. Pense nisso. E aí, para encerrar mesmo. Pastor, acabaram os pedidos? Já está muito, não mais um. Diga para o seu irmão, só mais um. Pergunta para ele primeiro, dá para obedecer os que já foram falados? Pergunta para ele. Você falar que não dá, você puxa a orelha dele. Só mais um. Ei, olhe para mim. Eu vou encerrar. Preste atenção. Quando você olha a história dos homens que fizeram história, e por isso nós olhamos a história, são homens que eles defendiam os seus projetos. Preste atenção. Quando você olha a história de Mahatma Gandhi, esse homem era um homem que defendia tudo que ele achava ser certo. Todas as suas convicções. Quando nós olhamos para Martin Luther King, esse homem tinha um sonho, ele defendia o seu sonho. Não precisa de muito. Quando nós olhamos para o próprio Jesus, ele deu a vida
por aquele que ele achava que era certo. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Quando nós olhamos Nelson Mandela, quando trouxe o apartheid, ele foi preso porque ele defendia uma visão. Preste atenção aqui. Preste atenção. Nessa última semana, nós não apenas, eu quero fazer esse apelo aqui, nós não apenas vamos ser um contribuinte de um projeto. Nós não apenas vamos, porque tem muita gente que fala assim, ô vereador, ô prefeito, você tem o meu voto. Eu acho que é muito pouco para algo tão sério. Nós temos que fazer mais do que isso. Nós precisamos não apenas ser um votante, nós precisamos ser um militante. É diferente. É diferente. Então, quando eu defendo um candidato, quando eu defendo um propósito, eu vou além de apenas votar. Ei, conta com o meu voto e conta com o meu empenho, com o meu trabalho, porque eu não apenas quero votar em você, eu quero ver você eleito, então eu posso fazer um pouco mais. Então, querido, essa semana é semana de ser exército na rua. Essa semana é a semana que nós vamos orar. Essa semana é a semana que nós vamos jejuar. E nós vamos determinar, em nome de Jesus, como igreja, que aqueles que vão assumir a Câmara Municipal, não apenas da nossa cidade, assumir as prefeituras, não apenas da nossa cidade, serão homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. E de pé no seu lugar, nós vamos encerrar então. Vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus, querido, para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Queria que você começasse a orar. Orar para que Deus abençoe o nosso Brasil. Para que venha a teocracia de Deus, que é muito melhor do que a nossa democracia. Que Deus venha abrir o nosso entendimento, nos dar o espírito da revelação, o espírito da unidade. Ore a Deus, querido, abra a tua boca, ore a Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa. Declare agora, decrete agora em nome de Jesus. Satanás não vai assumir o poder da nossa nação mais. Satanás não vai assumir as prefeituras da nossa nação mais. Satanás não vai aprovar nenhuma lei contrária à palavra de Deus mais. Porque o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. E nós não aceitamos nenhum projeto do inferno prosperar. Meu Deus, nós clamamos pelos teus anjos. Há 2 anjos para cada demônio. E cada demônio que Satanás mandar para o Brasil, mande 2 anjos com espada de fogo. E comece a queimar todo demônio que quer comprar voto. A corrupção do inferno, nós decretamos a tua derrota. Espírito da mentira, espírito que quer assumir o poder da nossa nação, seja destronado no nome de Jesus, porque essa nação é de Jesus, essa nação foi consagrada a Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, Juiz de Fora é do Senhor Jesus, Minas Gerais é de Jesus, e nenhum governo corrupto, nenhum governo do inferno tem autoridade para prosperar. Meu Deus, trabalha nesses dias, trabalha na igreja, trabalha em cada cidadão que tem o seu voto, para que elejam homens e mulheres de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós decretamos um novo tempo, para a nossa cidade, para o nosso estado, e para o nosso Brasil. Nós profetizamos, Senhor, que semana que vem, no horário deste, nós teremos boas notícias, de homens de Deus, assumindo o poder dessa cidade, assumindo autoridades nessa cidade, para que o Senhor governe através da vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos boas notícias. Nós profetizamos boas notícias. Balança o teu irmão e fala: nós teremos boas notícias semana que vem. Nós teremos boas notícias. Diga para ele assim: bom trabalho na semana. Diga: bom trabalho na semana. Boas notícias no domingo.